O Rio Paraíba é muito importante para a história do Brasil, pois à sua margem o homem construiu várias cidades. No passado, os moradores do Vale do Paraíba eram os índios, depois vieram os bandeirantes em busca do ouro. Quando os portugueses chegaram à nossa região, encontraram várias tribos indígenas que viviam em harmonia com a natureza. Várias tribos que habitavam aqui, como eram nômades. Então, a última que se tem notícia, porque foi mais documentada, é a dos Puri. Os primeiros portugueses escravizavam os índios de maneira cruel, utilizando para isso os rios como caminhos para a penetração na região. Quando os portugueses chegaram, o país era um sertão. E um dos principais meios de comunicação nesse sertão é justamente o rio. O rio Paraíba, aqui para o Vale Paulista do Rio Paraíba, e muitos de seus afluentes. Em 1645, Jacques Félix e sua família fundam Taubaté, o primeiro povoado da região. Também próximo ao rio, são construídos vários povoados, como Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes em 1693, o Rio Paraíba torna-se a principal via de transporte para se percorrer a região e alcançar as Minas Gerais. Este caminho era conhecido como o Caminho Geral do Sertão. Para escoar a grande quantidade de ouro, foi criada a Estrada Real. A condição básica do relevo regional favoreceu muito as antigas estradas do tempo do Império. Eles procuravam sempre acompanhar uma condição geográfica que implicasse no menor esforço às tropas, que implicasse no menor desgaste à comitiva. Ele veio procurando na serra, pelo rio, uma passagem mais baixa. Quando ele chegou aqui, ele parou com o corte que vai para Passa Quatro. Então, se você acompanhar o traçado, ou pelo menos o que a gente acredita que seja, segundo fontes históricas, do traçado da Estrada Real, o Caminho do Ouro, principalmente aqui no Vale do Paraíba, a gente vai perceber que, geralmente, essas estradas elas acompanham margens de rios e ribeirões menores. Os povos da região abastecem as tropas que passam pelo vale rumo a Minas Gerais. Então, vários caminhos do ouro passaram pelo Rio Paraíba e o Rio Paraíba continuou tendo a importância de ter povoados, povoações que abasteciam essas tropas que iam para as minas e receber de Minas a população que chegava e aqui pousava para poder ir para o litoral. Em 1717, o conde de Assumar, a serviço da coroa portuguesa para a cobrança do Quinto de Ouro, cruza as terras do vale rumo à Vila Rica, em Minas Gerais. Para receber o viajante ilustre, a Câmara de Guaratinguetá determina que os pescadores locais busquem peixes para o banquete do conde. Lançavam as redes, puxavam as redes e as redes vazias sem nada a pescar. Os homens não tinham peixe para o conde de Assumar. Um fato muda a história religiosa do Brasil. Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso retiram das águas do Paraíba o corpo e a cabeça da imagem de Nossa Senhora Aparecida e têm suas redes repletas de peixes. É Nossa Senhora que vem dentro da rede do pobre, do humilde e feliz pescador, que louco de alegria se pôs a gritar. Olá, canoeiros! Olá, companheiros! Olá, pescadores que estáis a pescar! Milagre! Milagre! Fazei vossos lanços, que Nossa Senhora já me apareceu. E os homens todos, tocados de uma alegria sem par, encheram os barcos de peixe para o conde de Assumar. Com o declínio do ouro, a nossa região passa a se dedicar à cana-de-açúcar. No século XVIII, o plantio do café provoca o maior impacto na região, pois as matas nativas dão lugar aos latifúndios, que se dedicam à monocultura do café.
A cafeicultura, sim, vai ser um grande delineador, um grande diferencial, né, entre uma região mais precária, mais pobre e uma região rica, com patrimônio construído rico, com grandes fazendas, centros urbanos com igrejas grandes, com cartórios. A tendência dele é ir aumentando a sua área para cultivo, certo? Aqui eu já estou entrando no Brasil, não é mais o Brasil colônia, é o Brasil império, de 1822 a 1889, uma fase curta, mas o desmatamento é extremamente veloz, expressivo e inconsequente, até podemos dizer. Como a região é carente de mão de obra, são trazidos escravos da África para trabalhar nas lavouras de café. O negro vê nas águas do Paraíba um fator de identidade com a terra de origem. Os negros entram no Vale do Paraíba como escravos. Então é a lavoura de café que introduz os negros africanos aqui no nosso vale. Ele transfere a África para a região nova da América que ele está morando. No nosso caso, o Vale do Paraíba. Ele vai procurar na natureza aquilo que tinha lá na África. Então a água do Paraíba é a água sagrada, que o batiza novamente nessa terra nova. Para exportar o café, o rio ganha importância no seu trecho navegável, entre Caçapava e Cachoeira Paulista. O Rio Paraíba aqui ele foi navegável, tinha até barcas que iam daqui a Pindamonhangaba. A primeira barca teve o nome de Pindamonhangaba. Primeiro a travessia era feita a barco. Você atravessava o rio de barco. Depois foi feita essa ponte de madeira, uma ponte forte, boa, mas no tempo dos Rodrigues Alves, da Primeira República, ele conseguiu uma ponte de ferro para Guaratinguetá. E essa ponte depois teve um triste fim, que se partiu ao meio há uns 10, 12 anos e se perdeu. Para maior agilidade no transporte do café, foi criada a ferrovia entre Rio de Janeiro e São Paulo. Isto contribuiu para que as pessoas abandonassem projetos de navegação no Rio Paraíba. Quando a estrada de ferro fica pronta, o café praticamente já está em declínio na nossa região. As terras da região, esgotadas pela monocultura do café, são abandonadas por seus donos. Os mineiros migram para o vale, onde praticam a pecuária leiteira. No final do século XIX, surgem as primeiras indústrias na região. Desde o século XIX, o Vale do Paraíba já começa a receber algumas indústrias para atender principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Também nesta época, os imigrantes italianos chegam à região e ocupam as várzeas para o plantio de arroz. Essa região aqui da calha do vale, né, a gente percebe bem ao longo do Rio Paraíba do Sul, na época, como a gente ainda não tinha represas, tinha um processo de inundação natural. Em 1932, o Rio Paraíba é testemunha histórica da luta do Estado de São Paulo pelo direito à Constituição. Os principais combates acontecem na região e algumas pontes são destruídas para frear o avanço das tropas de Getúlio Vargas. Foi em 32 quando, na Revolução, o governo, para impedir as tropas que vinham de Minas, ali pelo túnel, saíam em cruzeiro, eles dinamitaram a ponte por pedir das tropas atravessar o Paraíba e atacar. A indústria ganha novo impulso pela disponibilidade de terras planas, fácil acesso à água e boa localização geográfica. Um outro fator, a construção da rodovia Presidente Dutra, facilita a circulação de produtos entre São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do Brasil. E aí as cidades vão se tornando mais complexas, fazendo sistemas de saneamento básico e abastecimento de água e emissão de esgoto, etc. Nessas cidades, que vai intensificando a utilização da água, intensificando a utilização da bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Devido ao êxodo rural e ao crescimento das atividades industriais,
As cidades próximas à Via Dutra tiveram um grande crescimento econômico e populacional. Essas populações que acabam, de certa forma, se padronizando, como toda a população brasileira hoje, vítima desse processo intenso de urbanização. Essa sociedade urbana vira as costas para o Rio Paraíba, lançando esgotos e lixo nas suas águas, esquecendo-se que elas matam a sede da população. Essa coisa de se ter dado mesmo as costas para o rio, né? Antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas olhavam mais para o rio, quer dizer, eu até costumo dizer que a primeira vez que o homem, o ser humano, se viu a si mesmo, foi olhando para a água de um rio. Com isso, o rio não só foi perdendo a própria utilidade, como foi perdendo o respeito, vamos dizer, das autoridades que abandonaram o rio, e que é uma paisagem maravilhosa que pode ser aproveitada também como passeios e mais valorizada.